Oi gente, bom dia, tudo bom? Eu não vou nem falar da minha cara, porque vocês já conhecem que cara é essa. Mas hoje eu acordei muito cedo, para poder organizar as coisas, porque eu queria gravar resenha de manhã. E não tem jeito, pra mim, melhor horário para gravar resenha é cedinho, antes de trabalhar. Só que já tô atrasada, eu me enrolei com um monte de coisa. Resolvi fazer um monte de coisa que não tinha que fazer, mas me deu agonia e eu quis fazer. Então eu tô atrasada. Mas vamos lá, para não ficar mais atrasada ainda, hoje eu vim fazer resenha de dois livros ótimos, muito bons, da mesma autora, que são Cavalos Partidos e O Castelo de Vidro, de Jeanette Walls. Esse é o Cavalos Partidos e tem essa capa linda, eu comprei esse livro pela capa, e esse aqui é o Castelo de Vidro. O que aconteceu? Antes de começar, eu queria dedicar essa resenha a uma pessoa especial que me pediu essa resenha há muito tempo e eu tô enrolando. Eu falei que eu vou fazer e não faço. Então, Mafê, um beijo pra você, espero que você goste da resenha, viu? Então vamos lá. Assim, o que eu ia dizendo? Eu comprei primeiro o Cavalos Partidos e mostrei aqui pra vocês, se não me engano, no vídeo de metas de leitura. Isso. Aí muita gente me perguntou se eu já tinha lido O Castelo de Vidro. E eu não tinha comprado, ainda não tinha lido, comprei. Aí eu ia ler esse aqui primeiro, porque esse aqui foi lançado primeiro. Só que aí, cronologicamente falando, esse livro aqui é antes, tá? É antes, porque o que acontece? Esse livro aqui, Cavalos Partidos, conta a história da avó de Jeanette Walls. E O Castelo de Vidro é uma própria biografia da autora, né? Então, esse livro aqui se passa na década de 1910, 1920, e esse aqui, Castelo de Vidro, já é na década de 1960, 70, por aí. Então, como eu sou uma pessoa que tem meio toque com ordem cronológica, eu resolvi ler na ordem cronológica. Mas vamos lá, vamos começar então com Cavalos Partidos. Como eu disse, tem essa capa lindíssima. Eu comprei pela capa esse aqui, sério mesmo, e pelo preço, estava numa promoção boa, e eu amei esse livro, gente. Esse aqui conta a história de uma mulher chamada Lily Casey, que vem a ser a avó de Jeanette Walls. Lily Casey nasceu em 1901, num rancho do Texas, né? 1901, aquela época que não tinha nada, não tinha água, não tinha telefone, não tinha luz, principalmente num rancho, numa cidade. Lily era a mais velha de três irmãos, tá? A mãe dela era uma pessoa dona de casa, e o pai da Lily, ele tinha sofrido um acidente, mas quando era mais novo, então ele tinha dificuldade para falar e para andar. Só que nem por isso ele deixou de ser uma pessoa muito inteligente, muito culta, tá? Só que mesmo assim ele queria que as crianças ficassem ajudando no rancho, né? Para ele a educação era uma coisa boba, as crianças podiam estudar em casa mesmo. Então a Lily, como era mais velha, ela tinha muitas responsabilidades no rancho, sendo que aos 6 anos ela já sabia domar cavalos muito bem. Então ela também tinha muita responsabilidade sobre os irmãos mais novos. Só que a mãe sempre achou que ela devia estudar, que ela devia ter uma educação, e quando ela tinha uns 10 aninhos, sei lá, 10, 11, a mãe dela mandou, a contragosto do pai, claro, mandou a Lily estudar num internato, numa escola de freiras. E ela não queria muito ir no começo, sabe? Mas ela acabou indo, e quando ela chegou lá no convento, nesse internato, ela achou a coisa mais maravilhosa do mundo. Porque como ela não tinha que acordar às 5 horas da manhã para tirar leite, como que ela não tinha que fazer nada, como que ela não tinha que ferver água. Então ela achou aquela coisa maravilhosa, ela estava ali só para aprender, para estudar, e ela adorava estudar, ela adorava aprender as coisas. E ela ensinou muitas coisas para as amigas dela também, coisas que ela aprendeu no rancho, com o pai dela. Então ela sempre foi uma aluna que se destacou muito, e as freiras adoravam ela. Só que aconteceu uma coisa que eu não vou contar pra vocês, e ela infelizmente teve que voltar pro rancho, né? E ela voltou assim muito decepcionada, e ela teve que voltar, não tinha outra escolha, mas ela assim ficou muito chateada mesmo.
Só que quando ela foi embora, a freira que cuidava dela, a madre superior, a dona do colégio, e ela falou: Lily, você é uma pessoa muito especial e você pode ter certeza que uma janela se fechou, mas uma porta vai abrir para você, fica tranquila. Daí ela voltou pro rancho, continuou naquela vida lá ajudando em casa. Só que quando ela tinha mais ou menos 15 anos, ela recebeu uma carta dessa madre superiora dizendo que tinha uma escola ali perto, que estavam precisando de uma professora. E ela não quis nem saber, ela largou tudo. Ela pegou um cavalo, juntou os trapinhos dela e cruzou meio país para ir para essa escola dar aula. Sozinha, com 15 anos de idade, dormindo ao relento, no frio, só ela e o cavalo e as estrelas. Então ela foi nessa jornada para dar aula. Chegando nessa cidade, ela começou a dar aula nesse colégio, só que logo ela foi mandada embora porque ela não tinha formação de professora. Então ela tinha como meta conseguir isso. E aí aconteceu muita coisa na vida dela, ela enfrentando obstáculos, sempre enfrentando desafios, a vida sempre dando rasteira nela e ela sempre conseguindo as coisas, certo? E assim, eu vou parar de contar a história, porque senão eu vou contar a história todinha. Mas o resumo desse livro aqui é que é uma história de uma mulher que tinha tudo para ficar em casa, cuidando de filho, de casa, mas que não se conformou com o que o destino reservou para ela e foi atrás de seus sonhos. Então, e conseguiu vencer. Tá? Então é uma história muito bonita, é uma história muito gostosa de ser lida, é aquela história assim, com ternura, sabe? Que você gosta de ler, que você tem orgulho da personagem. Então é muito legal, é uma história muito linda e vale a pena ser lida. Aí eu terminei de ler esse livro aqui, assim, andando nas nuvens, vendo arco-íris, olhando passarinho, porque é uma história muito gostosa. E eu vim ler o fatídico Castelo de Vidro. Eu digo fatídico não por ser um livro ruim, muito ao contrário disso, gente. O livro é ótimo, mas é um livro daqueles, assim como eu gosto de dizer, soco no estômago, sabe? Sei lá, faca na caveira, talvez. É um livro muito forte. O que Cavalos Partidos tem de uma história gostosa, bonita de ser lida, esse aqui é aquele livro que você tem que dar um tempo, às vezes, de tão forte que é a história, de tão intensa que é a história, e é verdade, é uma biografia da própria autora. E aqui o buraco é muito mais embaixo, tá? Se ali era uma história de vida de uma mulher que conseguiu correr atrás dos sonhos, aqui também. Mas as dificuldades que a Jeanette passou, eu vou começar a contar. Foram assim... É uma história de uma família, como diz aqui, que aprendeu a criar finais felizes, que tinha tudo para ser um final péssimo, tinha tudo para ser uma história péssima, só que pela perseverança deles, dos filhos, eles conseguiram dar a volta por cima. Porque se dependesse dos pais, gente, é chocante, é chocante. O livro já começa com um acidente que a Janet sofreu aos 4 anos de idade. Ela estava assim, cozinhando seu próprio almoço aos 4 anos de idade, que eram salsichas cozidas. Ela derruba aquela água quente nela toda, então ela vai para o hospital, fica internada e você pensa, caramba, já começa a triste a história. Ela adorou, a Jeanette adorou ir para o hospital. Por quê? Porque lá tinha uma cama quentinha, lá tinha comida, lá tinha horário para comer, lá tinham pessoas que cuidavam dela. Então daí você já vê o que é essa história. Então é uma história com pais totalmente negligentes com a criação dos filhos. O pai se chamava Rex Walls e a mãe era Rosemary. E gente, é uma história assim, bizonha, bizarra, só que é tudo verdade. O pai, como eu já disse, o pai, o Rex, ele era o idealista, tá? Ele tinha vários sonhos de construir coisas, de fazer coisas, mas ele bebia muito e ele perdia o dinheiro no jogo, ele fazia bico, vivia de bico, mas o pouco dinheiro que ele ganhava ele perdia tudinho no jogo.
E a mãe era uma lunática. Gente, o que era aquilo? Ela era uma artista, assim, ela gostava de pintar, ela escrevia poesia. Só que, gente, eles não tinham estrutura nenhuma para ter filhos. O que era aquilo? Sabe? Eles tiveram 4 filhos e os 4 filhos foram criados assim, do jeito que a vida quis. E a mãe vivia pintando, vivia escrevendo, não queria nem saber. A mãe, ela era formada para ser professora, mas ela não gostava de dar aula, ela não dava aula. Só que eles eram extremamente inteligentes, sabe? Eram pessoas que tinham tudo para ser alguém na vida, mas eles não queriam. E um vivia puxando o outro pro buraco, era impressionante. Em contrapartida, eles eram muito carinhosos com os meninos, com os filhos, principalmente o pai. A mãe vivia no mundo da lua dela lá, né, tava nem aí, mas o pai ele era muito carinhoso, ele era aquele pai que criava fantasias para os filhos para deixar a vida menos cruel. Só que mesmo assim, ele vivia dando... Ai, gente, era uma coisa impressionante, porque ao mesmo tempo que eles faziam um gesto bonito com os filhos, de assim dar uma esperança para os filhos, ao mesmo tempo eles iam lá e davam um passo enorme para trás. Aconteciam coisas bizarras nessa história, que você contava, que você lia e falava, isso não aconteceu, isso não pode ser verdade. Mas é verdade, está aqui na biografia dela. Por causa dessa falta de estrutura familiar, por causa do jogo, da bebedeira de Rex, eles viviam mudando de lugar, viviam mudando de cidade. Então assim, no meio da noite o pai chegava, vambora, 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 vamos mudar de casa, vamos sair, a gente precisa ir embora, que não sei o quê. E os filhos não entendiam. Para os filhos era sempre uma aventura, ele sempre transformava essas fugas em aventura. E aí, mesmo quando eles tinham... Assim, e aí eles iam pro deserto, né? Passavam frio, passavam fome, dormiam no carro, ao relento. Olha, ele chegou, gente, caminhão do lixo. Tá bom, vou continuar falando. Gente, eu amo esse caminhão me ama, mas tudo bem. Vamos continuar a resenha. Ai, ai. Pronto. Acho que foi agora, hein? Foi. Até que eles chegaram numa cidade, eu acho que era em Virgínia. Acho que era na Virgínia do Norte, se não me engano. E foi assim, e lá eles moravam num barraco, e sabe, de cortar o coração mesmo. As crianças iam sujas para a escola, sem tomar banho, sem comer, não tinham o que comer. A casa não tinha telhado, eles passavam frio dentro de casa, deles olharem pro teto e ver gelo no teto, né? Era assim, muito triste mesmo. E teve uma passagem assim bizarra deles chegarem em casa com fome e encontram a mãe comendo uma coisa e ela escondendo deles. E quando eles viram, a mãe estava escondendo uma barra de chocolate para não ter que dividir com os filhos. Gente, isso é assim... É uma história muito triste, de cortar o coração, sabe? É coisa assim que você não acredita. Só que em contrapartida, o que eu achei muito interessante dessa escrita, que a Janete colocou aqui, que é uma escrita que não é piegas, é uma escrita que não é forçada, ela não fica reclamando da vida, ai, por quê? Meu pai, eu sou assim, porque meu pai foi isso com aquilo, porque nananã. Ela não fica reclamando da vida, sabe? Ela simplesmente conta a história dela. Então, não deixa assim a história ser cansativa. Ela não tornou assim a biografia dela, não é assim um muro das lamentações. Ela simplesmente contou a história da vida dela. Então isso é um ponto super positivo disso aqui. É uma escrita ótima, ágil, as passagens são fortes, são coisas que você não acredita no que você está lendo, mas é tudo verdade e isso torna o livro muito bacana. E aí você pensa, caramba, depois de passar por tudo isso aqui, por todas essas privações, por todas essas dificuldades, a Fia ainda consegue escrever um livro e vira best-seller, e ela é essa escritora hoje de sucesso mundial. Ela teve uma estrutura para mudar de vida. Aí que você passa mais ainda a admirar a pessoa, né? Aí que você passa mais a admirar ainda a pessoa, que é a Janette Walls. Bom, para finalizar, que essa resenha já ficou enorme, mas eu tinha que falar desses 2 livros que são ótimos,
muito bons mesmo. Leitura recomendadíssima, a Janete Walls escreve muito bem, tá? Gostei muito mesmo. O Castelo de Vidro vai virar filme, então corre que dá tempo de você ler ainda. Eu acho que vale a pena sim a leitura antes. E são livros muito rápidos, tá? Cada um tem o quê? Deixa eu ver aqui, 300 e poucas páginas? 300 e poucas páginas cada um, gente, é muito fininho o livro e você lê muito rápido. E se você quer um livro mais leve, mas que com uma história muito linda, eu recomendo demais Cavalos Partidos. Agora, se você quer um livro que também não deixa de ser uma história bonita, mas é um livro muito mais pesado, um livro muito mais difícil de ser digerido, é o Castelo de Vidro. Mas os dois... Cadê? Os dois são muito recomendados, tá, gente? Então, gente, essa foi a minha resenha de Cavalos Partidos e de O Castelo de Vidro de Janete Walls, tá? Eu espero que vocês tenham gostado muito. E leiam porque os dois valem muito a pena ser lidos, tá? Se vocês gostaram, dá um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscrevam aqui no canal do Lido Lendo, me acompanhem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, eu vou deixar tudo aqui embaixo, pelo Scooby. Muito obrigada pela companhia, boa semana para todo mundo e até o próximo vídeo. Tchau, gente, brigadão por assistir.